E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu hoje vim mostrar pra vocês como eu fiz esse bolo aí, ó, em formato de bíblia. Eu resolvi trazer ele para vocês terem ideia de mais ou menos como que é a estruturação de um bolo livro. Não é um tutorial, né? Eu não tô ensinando, sabe, a fazer, e sim mostrando como eu fiz, para que caso alguém que vá fazer tenha mais ou menos a ideia de como que montar um bolo bíblia, um bolo livro, né? Eu achei que ficou um trabalho razoável, né? Por ter sido o meu primeiro livro feito de meu primeiro bolo livro, né? E então resolvi trazer para vocês verem. Bom, eu cortei um retângulo de bolo, né? Essa bandejinha aí cabe mais ou menos 2 kg de bolo, então eu cortei um retângulo, recheei e arredondei uma das laterais dele para ficar a parte arredondada do livro. Eu arredondei em cima e também embaixo onde o bolo tá na bandeja, sabe? Para ficar bem arredondado. Bem tranquilo. Depois eu cobri o bolo com uma mistura de farelo de bolo com margarina. Eu não consegui filmar, mas foi isso que eu fiz. Eu cobri ele todinho com farelo de bolo e margarina. Mas você pode usar buttercream também, que vai funcionar do mesmo jeito. Aí para as laterais do bolo, né, para a parte que vão ser as páginas, eu coloquei pedaços de pasta americana branca, né? Eu deixei a pasta grossinha para poder dar firmeza. Aí colei os 3 lados. Aí fui ajeitando, né, com a desempoladeira. E depois cortei as laterais dele com 2 réguas, com bastante cuidado para não cortar fundo demais e aparecer a massa, né, do bolo. Aí cortei, arredondei direitinho. Como vocês estão vendo, depois eu aparei essa parte de cima da pasta com a tesoura para ficar bem certinho assim no bolo. Aí logo em seguida eu peguei a régua e uma esteca de ponta bem fininha para poder ir fazendo esses risquinhos aí, ó, para simular as páginas. O legal é fazer isso imediatamente, assim que a pasta ainda tá molinha, para ficar bem marcado, né, e dar aparência bem mesmo de página. Eu fiz isso aí depois de um tempinho que eu já tinha colocado essa pasta. Eu achei que os sinaizinhos, né, da esteca, eles não ficaram tão fundinhos como eu gostaria, sabe? Como a pasta já estava dura. Mas uma dica é fazer assim que a pasta ainda esteja bem molinha, para poder ficar mais fundinho e mais juntinho os risquinhos, as fissurinhas. Aí depois eu vim com o pó dourado e tingi todas as 3 laterais que vão ser as páginas, né? Não dá para vocês verem direito porque a luz não estava favorável, mas ficou bastante dourado, bem dourado. Aí pintei os 3 lados e vim com um pedaço de pasta americana rosa. Antes de pôr aí eu medi e para ficar o tamanho certinho, né? Coloquei deixando passar um pouquinho para fora ali de onde fica o miolo dele, né? Para dar aquela aparência de capa mesmo. Aí ajeitei direitinho, deixando para fora esse pedacinho de cerca de um pouquinho mais que meio centímetros. E depois eu cortei as sobras ali atrás do livro, com bastante cuidado para ela ficar afundada, sabe, e arredondada ali no local onde ficaria a brochura, né, do livro. Aí ajeitei bem para ficar bem acabadinho, com bastante cuidado. Aí depois, para fazer a parte de baixo da capa, né, do livro, eu cortei tiras finas de pasta americana. Eu medi certinho e cortei.
para ela ficar da mesma largura, né, da sobra da capa de cima, né, para não ficar desproporcional. Aí eu vim e passei um pouquinho de água para colar ali no bolo e na bandeja. Aí arrumei bem direitinho. Fiz isso também do outro lado. E aí cortei com a esteca, né, a pontinha ali, de forma que ficasse esse biquinho ali para poder encaixar a parte da capa, a parte da frente ali, né, da capa. Aí mesma coisa, cortei mais uma tira de pasta. Aí coloquei, cortei do mesmo jeito e encaixei as duas pontas. Aí coloquei, né, na extensão do livro para ver se ia ficar certinho. E depois que eu vim com um pouquinho de água, né, e colei. Bem pouquinha água, porque para evitar que lambuze muito, sabe? Pode ser CMC também, mas eu prefiro colar com água mesmo. É só ajeitando, dando um formatozinho certinho. Já tá pronto o livro, né? Aí eu cortei as letras das palavras Bíblia Sagrada e pintei elas com pó dourado e um pouquinho de álcool cereal. Eu preferi cortar as letras do que escrever, porque eu não quis arriscar escrever, porque a minha caligrafia não é das melhores. Então eu preferi recortar mesmo achando essas letras bem pequenininhas, mas eu preferi fazer recortado do que escrever. Se a pessoa tiver uma caligrafia bonita, né, pode fazer esse pó dourado fazer um glacê real dourado, né, com esse pó, uma misturinha desse pó com um pouquinho de glacê real que fica dourado. Aí a pessoa pode escrever, né, direto com a manguinha de confeitar. Mas como eu não sei, eu não consigo fazer uma caligrafia muito bonita, então eu não arrisco. Aí eu fiz essas lateraisinhas aí, tipo, como se fossem umas cantoneirazinhas, só pra poder não ficar toda essa capa rosa, sabe? Só com as palavras Bíblia Sagrada no meio. Então eu fiz as cantoneirinhas também, pintei de dourado e colei elas aí. Eu achei que deu um charminho a mais, sabe, no livro. Aí fui colando direitinho. E no meio, centralizado, eu coloquei as letras, né, da palavra Bíblia Sagrada. E antes de colar, né, eu coloquei as letras aonde eu achei que ia ficar melhor. Aí depois eu vim colando. Bem tranquilo para fazer. É só ter paciência e a gente consegue fazer. Aí centralizei as letras com a régua para ficar bem alinhada. Ali eu tirei a letra porque tava com umas rebarbinhas de pasta e eu quis fazer um acabamentozinho melhor nela. Como a letra é muito pequena, conforme a gente pega, acaba amassando ela um pouquinho. Bom, e esse foi o resultado do livro Bíblia, né? Eu achei que ficou, como eu já falei, achei que ficou um trabalho razoável por ser o primeiro bolo livro que eu fiz. E ficou assim. Eu espero que sirva de inspiração para alguns de vocês, que venha ajudar alguns, né, de certa forma. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um super beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau.